Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vou falar de um livro que eu não sei se eu consigo pronunciar o nome do autor corretamente, por isso eu não vou nem tentar. Eu sei que ali na biografia ali atrás ele fala que ele atende também pelo nome de Trungles, então eu vou chamar ele de Trungles. Então qual que é o livro? É O Peixe Mágico, publicado pela editora Galera, do autor, vocês podem ler o nome dele aqui, fiquem à vontade para arriscar, né? E, como eu disse, aqui no finalzinho você vai ver, é também conhecido como Trungles. Então, vou chamar ele de Trungles. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele são migrantes vietnamitas, que pelas questões políticas do país vieram para os Estados Unidos. E é esse o tema desse livro. Você vai ver que ele tem. Quando você chega no final, vou começar mostrando o final, né? O final tem uns extras aqui, já tô, acho que, mostrando aqui para vocês, muito bacanas. Vai ter nota do autor, ele explicando lá o livro, agradecimentos, e daí seguem aqui desenhos, estudos. Você vai ver que ele adora desenhar vestido, desenhar roupa, né? E você tem vários estudos aqui de roupas, de vestidos, que tem tudo a ver com o conceito da história que ele vai contar. E aqui também você consegue ter uma ideia do tipo de arte que ele faz, que eu achei muito bonita. Na real, eu achei que ele conversa muito com ilustração de livro infantil, que por sinal é um dos temas também desse trabalho. Porque o que acontece? Nós aqui nesse livro vamos conhecer, né, aqui o Peixe Mágico, abrindo para meus pais, bem bacana. E aqui na abertura a gente tem uma narração. A narração é feita pela Yen, ou Ellen. A Ellen veio do Vietnã para os Estados Unidos com o marido, teve aqui o filho, o Tien, que é apresentado aqui na orelha do livro como o protagonista dessa história. Mas é uma história que não sei se a gente poderia dizer que o protagonismo é só dele. Eu acho que a mãe dele tem um papel, uma história, eventos muito importantes aqui. E assim como na biografia, né, lá naquele textos finais lá do livro, nos extras, o Trungles explica que ele chegou do Vietnã com a mãe e ele aprendeu a ler tanto vietnamita quanto inglês em paralelo. Ele foi alfabetizado nos dois idiomas. E eles é a situação aqui do Tien. Ele está aprendendo a ler, ele já aprendeu a ler, né? Ele já está aqui, sei lá, com seus 10, 12 anos aqui, né? Tá indo para a escola, tem os amiguinhos dele, e ele e a mãe dele conversam muito sobre histórias. Eles gostam de pegar livros de histórias infantis. Ele lê inglês para ela tenta aprender o idioma com ele. Então ele está tendo todo um processo aqui da linguagem, de aprendizado, que é todo ancorado na contação de histórias, os livros ilustrados. E logo aqui no começo, você vai ver a rotina dele com a mãe dele. No começo, o pai dele não aparece. Depois, o pai dele começa a aparecer do meio pro final. Por quê? O pai dele trabalha para um caramba. Tipo, isso fica claro aqui na história. O pai dele nunca tá presente, porque o pai dele, tipo, o pai do Chris, tem lá seus dois empregos. Sabe? Aí quando ele aparece de repente na história, não, é que hoje é meu dia de folga. Aí, esse tipo de detalhe, esse tipo de situação já faz a gente pensar, né? Na representação da vida dessas pessoas. Não só da vida dessas pessoas, né? Na vida de todo um conjunto, de toda uma classe ali que precisa trabalhar, que precisa se manter. E o Trungles, o autor, lá no finalzinho, nesses textos extras, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da representação do imigrante dentro dos Estados Unidos. Ele conversa sobre como ele não queria entrar no mérito de certos estereótipos, assim. Ele queria mostrar, contar a história dele, queria representar as questões, as dificuldades da vida do imigrante, mas ele não queria ficar só nisso. E eu acho que ele vai muito bem, assim. Ele fala essa questão do imigrante, só para não ficar mal entendido aqui também. Não é que ele subestime isso, mas ele fala que é uma questão muito pesada pela questão da marginalização que essas pessoas sofrem. Então ele tem consciência disso, mas ele não queria ficar só falando sobre essa questão da marginalização. E daí, no que nós vamos ter? Essa divisão de cores que vocês conseguem ver aqui, você vai ver que esses tons mais
avermelhados. É um vermelho bem suavezinho, é quase um rosinha, né? E os azuis. Os azuis são usados para contar a história do conto de fadas que eles estão acompanhando. São 3 ou 4 histórias que eles contam ao longo do livro, são 230 e poucas páginas, história em quadrinho, né? E aqui a gente vai ver ele contando essas histórias, ele lendo, e daí tem toda a quadrinização, toda uma leitura, Velho do Mar e tal. São algumas histórias a gente conhece, outras nem tanto. Essa primeira aqui, pelo menos eu não conhecia, que é a do Trapos, a garota que é jurada para o Rei do Mar e tal, né? Aí vai ter toda uma contação de história com ela, e vão se criando paralelos entre a vida das pessoas dos contos de fada e a vida do Tien, Yen ou Ellen e sua família dentro dos Estados Unidos. É muito legal que aqui eu abri a página, você vai ver aqui que tem os 2 amigos dele lá da escola. E o Tien tem uma queda pelo amigo, né? E aí é muito interessante porque o Tien é homossexual, né? Só que ele está se descobrindo, tá ali no começo. Esse livro aqui vai render uma cena, que eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, mas que me deixou muito pé da vida, porque é uma cena que mostra toda, dentro da escola, a professora percebe que o Tien tem a orientação dele, que ele tem a sexualidade dele, e ela chama um padre para padre conversar com o Tien, depois vai chamar a mãe, e daí, cara, eu achei revoltante. Porque, tipo, a história é um bom trabalho do Trungles, e ele tem, acho que ele tem essa intenção. Não sei se ele tem a intenção de provocar revolta, mas ele também tem um companheiro, né? É praticamente a história da vida dele, é muito baseado na biografia dele, pelo que ele conta ali nos textos finais. Mas essa parte do padre, a conversa que o padre tem, todo sorriso, toda uma conversa de quero ajudar você e não sei o quê, e a própria chamarem a mãe, é muito, eu achei muito revoltante, assim, é muito controle, é muito, você vê ali que tem uma discriminação ferrada e passiva naquele discurso doce de não podemos aceitar você e vamos consertar você, né? Veja bem, você não quer desagradar sua mamãe. Eles usam esse discurso. Cara, essa é a parte do livro que mais me deixou assim, puta, cara, que merda. Porque eu acho que ele deve ter vivido isso, o autor, o Trungles, deve ter vivido isso daí. E, cara, eu achei muito revoltante. E aqui, acho que é legal demonstrar aqui também, porque eu tô falando da narrativa do garoto, da sexualidade dele e tal, mas tem também da mãe dele. Então a gente vai ver vários flashbacks da mãe no Vietnã, e daí entra aqui o tom amarelado. A gente vai ver flashbacks dela saindo do Vietnã, se despedindo da mãe. Aí a gente vai descobrir ao longo da história que fazia muitos e muitos anos que a mãe do Tien não conversava, não visitava pessoalmente a própria mãe. Aí vai acontecer uma situação ali no meio e ela vai precisar voltar imediatamente para o Vietnã. Né? O Tien nunca tinha conhecido os parentes dela. Daí ela vai para o Vietnã e no Vietnã ela vai ter contato com a tia dela, vai ter um contato. E daí vai ser contada outra história, porque daí eles falam essa questão das histórias, né? Ela diz que a Cinderela tem uma versão vietnamita da história. Como que é essa versão de Cinderela no Vietnã, né? Aí aqui a gente vai ter essa história contada. A gente também vai ter uma reinterpretação que eu achei muito bacana da Pequena Sereia. A Pequena Sereia, agora tá vindo aí a versão da Disney, uma atriz negra interpretando a Pequena Sereia e tal. Mas a verdade é que a Pequena Sereia é uma história que, se a gente for parar para pensar, ela é bem problemática, porque é a história de uma mulher que sacrifica a sua voz, sacrifica a sua vida pelo afeto de um homem que na versão do Christian Andersen não corresponde e ela se desfaz em espuma no mar. Uma história assim que a gente pode problematizar bastante. E ele aborda aqui a história dessa pequena sereia de uma maneira muito legal, assim. Mesmo a história da Cinderela também, ela segue um outro rumo aqui, porque não é só o final da história que é interessante. O príncipe encontra a garota com um sapatinho e dá tudo certo. Vai além. E tudo isso vai sendo criado um paralelo com o que está acontecendo com o Tien e a mãe dele. Então, eu achei... Quem me indicou esse livro aqui foi a Bianca da Itiban. Isso até é uma coisa legal de lembrar aqui para falar.
A Bianca chegou para mim e falou: é uma história young, né? Uma história jovem. Se a gente for olhar aqui atrás, você vai ver. Nesse livro você encontra laços familiares, autodescoberta, crush na escola, vida submarina agitada. Então, tipo, ele é voltado para um público bem mais jovem, assim, né? Bem mais, acho que adolescente, teen. Mas eu gosto desse tipo de leitura. E a Bianca, lá da Itiban, chegou para mim e falou: olha, eu achei esse aqui melhor que a média. E eu agradeço a Bianca aqui, porque realmente ele é melhor que a média, assim. Eu achei muito legal o jeito que ele conta a história, o jeito como ele desenvolve esses personagens, o desenvolvimento que a gente vai tendo, o modo como é contada, como são contadas as histórias e como elas se relacionam, e principalmente a arte do Trungles, cara. A arte dele eu acho muito bacana, eu acho bem comum, assim. Esse lance de desenhar todos os cabelos me lembrou alguns livros de ilustração que eu lia quando criança, assim, e tal. É um estilo, a linguagem dele de quadrinhos é muito boa, né? Ele tem um ritmo legal, é daquelas histórias, como eu disse, né, bem tradicionais que você imerge na história, assim, e as diversas realidades que vai mostrando, as realidades do conto, os flashbacks, a separação por cores, fica tudo muito claro, fácil de acompanhar. É um livro que eu achei muito legal. Se você tem um jovem, uma jovem na sua família, quer dar um presente de quadrinho, eu acho que esse quadrinho aqui é muito bacana. E se você quer se dar um presente, eu recomendo também. Eu achei uma leitura muito 10. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like para nós. Subscreva o nosso canal. Eu e o Escama sempre estamos aqui falando de quadrinhos. Agradecemos a sua audiência e nos falamos na próxima. Até lá!